Olá, tudo bem? Professor Cristiano aqui, do Pedagogia Concursos. Vamos resolver hoje questões de um tema da educação infantil, que é o cuidar e educar. Então, vamos resolver questões. É importante que você resolva questões para você criar um hábito de estar resolvendo e a prática leva à perfeição. Então, em concursos públicos, sempre, né, somos avaliados por questões, né? E quem acerta mais leva, né? Essa é a regra do concurso. Então, para você obter a sua aprovação, você tem que ter um número grande de acertos, em torno de 80%, né? Então, para ter as primeiras classificações. Então, vamos lá, vamos resolver aqui a nossa primeira questão. Acerca da relação de cuidar e educar na educação infantil, aqui está pedindo para assinalar a opção incorreta. Então, no caso aqui, eu vou estar comentando todas que estão corretas, que fazem parte do cuidar e educar, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a nossa alternativa aqui, a letra D. Além dos cuidados físicos, a educação infantil destina-se a proporcionar condições para o desenvolvimento cognitivo, simbólico, emocional e de relação social à criança. Então, estamos falando aqui de três aspectos, né? Emocional, que está relacionado à afetividade, essa relação social, né? Que a nossa educação vive, que é o quê? A nossa educação, ela é um direito social. E o cognitivo simbólico, quando falamos de cognitivismo, falamos sempre de Piaget, né? Então, essa alternativa, ela está correta. Letra C. Pensar ou cuidar apenas como forma de garantir a sobrevivência do ser humano é desvalorizar a ação, fundamentalmente mais ampla e significativa que envolve este ato. Então, aqui nós podemos ver que é uma alternativa negativa, mas ela diz aqui o seguinte, né, que não é só a questão de desvalorização, mas fundamentalmente mais ampla e significativa, né, acaba falando de uma forma ampla, né, essa questão aí falando de garantir a sobrevivência. Não é só garantir a sobrevivência, né, que é desvalorizar a ação, mas estamos falando de uma coisa mais ampla e significativa, tá? Referente a esse cuidar. A letra B, ela nos diz o quê? Que no contexto da educação infantil pode-se pensar no termo cuidar no sentido mais amplo como ato de valorização à criança, né? No caso aí, essa alternativa ela está correta, né? Perfeito. Então aqui a pergunta diz o quê? Incorreta. Então vamos lá. No caso aqui a letra A, né? Que diz o quê? A educação infantil deve pautar-se na dissociabilidade entre o cuidar e a educação. Não. Aqui no caso, o cuidar e a educação elas estão juntas, tá? Não é para separar nada. Nesse caso, elas estão unidas, tá? O cuidar e a educação, tá? E nós devemos pautar essa união entre os dois, tá? Não é para separar, não é para dissociabilizar, tá ok? Mas, enfim, unir, tá bom? Então, a alternativa, no caso, dissociabilidade, ela torna incorreta, tá ok? Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão aqui, falando a partir das pesquisas realizadas no contexto atual, no âmbito educacional, pode-se dizer que a educação infantil são funções complementares e indissociáveis, né? Então, comentando aqui só a alternativa que estava incorreta de dissociabilidade, na verdade é o que? Indissociais, né? No caso aqui, qual é a alternativa, né, que completa isso, né? No caso, nós falamos aqui que essas pesquisas no âmbito educacional, né, da educação infantil, são complementares
indissociáveis. Então, no caso aqui, é a letra A, que é o cuidar e educar, tá? Não é tutela e carinho, não é ensinar, não é disciplinar, não é tutela e disciplina, não é o assistencialismo e a tutela, né? Então, muitas pessoas até poderiam colocar o ensinar e disciplinar, é letra C. Não, não é letra C. No caso aqui, é a letra A. Sempre em questões de concurso ficamos naqueles 50%, né? Será que é essa? Será que é aquela? Mas fique atentas aí com a questão da pegadinha do examinador. Mas essa aqui, questão é letra A. Vamos lá. Vamos para a nossa terceira questão. Então, nós temos um autor falando dessa relação do cuidar e educar na educação infantil e está pedindo aqui a incorreta. Então, vou estar comentando, né, aqui com vocês as alternativas, né, corretas. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a letra D. Na educação infantil, não é possível educar de forma indissociável do cuidar. Então, sempre, né, o cuidar e educar estão unidos, tá? É um elo, ok? Vamos lá, letra C. O termo educar por si só englobaria a dimensão do cuidar, tendo em vista o termo educar em seu sentido etimológico, que abarca o nutrir, né? O educar, o instruir e o ensinar. Então, no caso aqui, essa alternativa ela tem toda essa dimensão, toda essa contextualização, tá bom? Então, a alternativa C ela está correta. A letra D, a letra B, vamos lá. Educar não significa antecipar o modelo escolarizante, isto é, preparar para o ensino fundamental, mas privilegiar o brincar, a afetividade, a interação e a expressividade da criança. Então, o importante aqui não é seguir um modelo de escola, mas sim você ter afetividade, né? Afetividade, o Alan, você ter uma interação, né? Uma interação aí, o Vygotsky, essa expressividade que é o Piaget, né? Então é importante você saber desses autores que estão relacionados à aprendizagem, estão relacionados às crianças, ok? Então, letra B é uma alternativa correta. A questão aqui está falando incorreta. Qual que é incorreta? Então, nesse caso aqui, a incorreta é a letra A. Então, na educação infantil é possível educar de forma indissociável do cuidar. Ele está afirmando, hein? Olha só, hein? Na educação infantil é possível educar de forma indissociável do cuidar. Indissociável já se torna aí negativo, tá? Indissociável. Nós podemos socializar, podemos tornar social, né? Socializado isso, educar com o cuidar, tá bom? Então, essa questão número 3 aí, a incorreta é a letra A, tá ok? Vamos lá. Questão 4. Vamos lá, questão 4 aqui. Agora a pergunta ela está correta. Então vamos ler um trecho aqui. Abaixo, o trecho abaixo refere-se à necessidade de superar na ação educativa a dicotomia entre o cuidar e educar. Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções, né, que respeitam a diversidade, o momento e a realidade peculiares à infância. Dessa forma, o educador deve estar em permanente estado de observação e vigilância, né, para que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiadas por regras, né? Então, em relação ao cuidar e educar na educação infantil, o que está correto? Então, já vou direto ao ponto, tá? São alternativas aí
longas, já vou falar aqui direto ao ponto, tá? Então, a letra A, ela diz o quê? Que segundo as diretrizes da educação infantil, né, o cuidar e educar são tomados numa perspectiva integrada do desenvolvimento. Isso pressupõe zelo pela boa alimentação, segurança, né, segurança física e cuidados com higiene e saúde, além de respeito ao desenvolvimento integrado dos aspectos cognitivos e culturais da infância. Então, o 4 é a letra A. Vamos lá. Vamos resolver aqui a questão número 5. Questão número 5. Então, assim com os demais espaços na instituição da educação infantil, o espaço destinado à faixa etária de 0 a 1 a 2 anos deve ser concedido, né, com local voltado para o cuidar e educar de crianças pequenas, incentivando o seu pleno desenvolvimento. Então, recomenda-se que o espaço a elas destinado esteja situado, né? Então, referente à questão da organização, do espaço, né? É importante na educação infantil. E está falando o quê? De 0 a 1 ano, tá? De 0 a 1 ano aí, está considerado o quê? Pela LDB, né? Seria a creche dos 0 aos 3 anos e pré-escola dos 3 aos 4 anos. Assim está na LDB. Então vamos lá. A questão 5 diz o quê? É um ambiente, está falando aqui de um local silencioso, preservado das grandes, né, grandes áreas de movimentação e propõe conforto térmico e acústico, tá? Referente à criança dessa idade. Então você tem que ter um local silencioso, preservado de áreas de grande movimentação e proporciona um conforto térmico e acústico, tá bom? Então, no caso aqui, essa alternativa, né, o 5 é a letra B, ok? Vamos lá. Questão 6. Estudos recentes indicam a importância de que as instituições de educação infantil trabalhem de maneira, né, as funções do cuidar e educar. Então, de que maneira seria isso, né? Fragmentada, mecânica. Então, nós já sabemos que o 6, mecânica, né, a letra E, não é letra E, tá? Fragmentada por partes, né? Então está falando aqui as funções do cuidar e educar seria por partes, seria fragmentado, não. Seria uma forma segmentada, então segmentar isso também não. Linear, né? Nós temos que trabalhar isso de forma linear, né? Também não, tá? Não é de forma linear. Então, no caso, como trabalhamos com várias pessoas, nós temos que trabalhar aí de forma integrada, né? Integrada é o quê? Interações, pessoas participando do mesmo processo. Então, no caso aqui, seria de uma forma integrada, tá ok? Então, essa questão 6, né? No caso 6 é a letra B. Vamos lá. Questão 7. Na educação infantil constitui importante etapa na vida do ser humano. E com a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Para o atendimento dessa finalidade, é necessário que o desenvolva, né, que esse desenvolvimento seja, né? Então, como ser isso? Letra A, priorizado no cuidado atendendo às necessidades físicas da criança. Até concordo aí de um certo ponto, né? Mas temos que prestar atenção na hora de resolvermos questões. Resolver questões não é igual o que nós fazemos na escola, né? Temos que seguir aí os autores, temos que seguir a banca examinadora,
né, qual é a linha de pensamento desse examinador. Mas aqui está falando de priorizado, né, no cuidado atendendo às necessidades físicas das crianças. Então, vamos deixar aí essa alternativa de stand-by, né? Vamos deixar aí de lado. Provocado pela ação de educar, garantindo o aprendizado dos conteúdos escolares. Nós estamos falando de educação infantil, tá? Não é. Letra C, produzido pelo ensino igualitário a todas as crianças, sem considerar a faixa etária. Como eu vou tratar todos de forma igual se eles são diferentes? Né? Então, eu tenho que considerar, sim, a faixa etária, tá bom? Então, não é letra C. Vamos lá. Então, não é letra C, não é letra B. Então, eu coloquei a letra A lá de stand-by, né? Vamos lá, vamos ver o D. D. Mediado pelo cuidar e educar, favorecendo o desenvolvimento global da criança, né? Então, essa alternativa mediado pelo cuidar e educar, sim, favorecendo o desenvolvimento global da criança. Então, uma forma global, então uma forma ampla, uma forma altruísta, né? Então, letra B, ela sobressai sobre a letra A. O D, letra D de dado, sobressai sobre a letra A aí de atenção, né? Então, atendendo às necessidades físicas da criança, aquele pensamento de escola. Concurso público é bem diferente, tá? Temos que pensar como examinador, tudo bem? Então, nós resolvemos aqui 7 questões, né? Professor Cristiano aqui do Pedagogia Concursos, sempre com vocês resolvendo questões, e o nosso WhatsApp aí, né? O DDD 13 997688286. Nosso site é pedagogiaconcursos.com, tá bom? Então, acesse o nosso site sempre com conteúdos atualizados, tá bom? Então, resolve questões, qualquer dúvida, pode perguntar aqui para o professor. Então, até mais.